todas e todas e todes. Eu sou o Thiago Peniche. Hoje a gente vai conversar sobre produção cultural LGBTQIA+, dentro da programação do Nosso Orgulho. Eu tenho aqui comigo Andréa Brasil e Léa Carvalho. E para a gente dar início ao nosso bate-papo, vou pedir a vocês para que se apresentem. Vamos começar primeiro pela Andréa e depois pela Léa. Olá, gente. Bom, para quem não me conhece, Andréa Brasil, idealizadora e coordenadora geral do Capacitrans RJ, um projeto de capacitação e empreendedorismo para pessoas trans, LGBTQIA+, de uma forma bem inclusiva, mas prioritariamente para pessoas trans e travestis, que no cenário atual sempre continuam sendo as mais excluídas de todas as oportunidades. Também tenho uma marca de moda com representatividade, até aqui tem alguns modelos aqui atrás, produzidos. O meu foco é esse, a minha meta é essa, ativista há mais de 20 anos, embora agora, nos últimos 2 anos, o Capacitrans tenha começado a surgir no pedaço. Já fui uma das diretoras da Astra Rio, a Associação de Travestis Transsexuais do Rio de Janeiro, já fui presidenta da mesma, só que diante da demanda eu tive que abrir mão, da presidência da Astra Rio para poder me dedicar integralmente ao Capacitrans RJ, que está tomando uma proporção bem grandiosa aí, trazendo algumas revoluções no cenário das pessoas trans, travestis e LGBTQIA+, porque somos todos LGBTQIA+. É isso. Léa? Olá, eu sou Léa Carvalho, sou professora da rede pública estadual aqui do Rio de Janeiro e sou publisher da Metanoia Editora. Metanoia Editora existe há 11 anos e ela é uma editora de nicho e tem como foco as linhas editoriais sobre gênero, sexualidade e diversidades. A gente vem trabalhando há 11 anos já. A gente se entende como uma editora militante. Temos participado aí da cena cultural LGBTQIA+, do Rio de Janeiro, de São Paulo e de algumas outras cidades do Brasil, participando de feiras, de eventos literários, de saraus, enfim, dando a nossa contribuição enquanto representantes desse segmento cultural que é a literatura. Gostaria de, nessas palavras iniciais, dizer da minha alegria de estar partilhando esse momento com Andréa Brasil, que tanto nos inspira com sua luta, com sua força, com seu trabalho, e com Thiago Peniche, essa coisa linda, tão jovem e tão inteligente, que nos dá uma visibilidade tão interessante e relevante. Então, eu estou muito feliz de estar participando desse momento e quero agradecer também a Felipe Martins, que é o organizador do Prêmio Nosso Orgulho, e que num momento tão difícil que a gente está vivendo, que praticamente há 1 ano parados por conta da pandemia, sem eventos, sem produções culturais, ele levantou essa possibilidade, o Prêmio Nosso Orgulho, e para justamente mexer um pouco nessa cena e nos trazer esperança. A mim, particularmente, como é um prêmio que envolve também a literatura LGBT, me traz muita esperança, porque a gente há 1 ano praticamente parados, em termos de produção de eventos. A gente não parou na produção literária, mas ela ficou muito mais tímida, menos visível. Então, o Prêmio Nosso Orgulho ele vem nos trazer esperança, nos dar um up de otimismo e nos lembrar de que, apesar da tristeza e do luto que temos vivido, são mais de 260 mil pessoas, brasileiros e brasileiras que se foram, mais de 260 mil famílias enlutadas, inclusive da nossa população. Então, nesse momento de luto, é importante estarmos juntos aqui, um segurando a mão do outro, e o Prêmio Nosso Orgulho, ele demonstra isso. Estamos, apesar de distantes socialmente, estamos juntos emocionalmente e espiritualmente, ouso dizer, para que consigamos superar esse momento de obscurantismo que temos vivido. E a cultura, ela é cura,
ela é cura para o obscurantismo, para o negacionismo, para o genocídio que temos visto na nossa população. Obrigado, Léa, você está corretíssima. Eu estou muito feliz, você falou que está feliz, eu também estou muito feliz de estar aqui compartilhando esse momento com vocês, que fazem contribuições tão enormes para a população LGBT. E eu acho que agora é a hora das perguntas. Vamos começar? Eu quero saber tudo sobre o projeto de vocês, como começou, como surgiu a ideia, como foi sair do papel e virar realidade. Vamos começar com a Andréia primeiro. Andréia, conta pra gente um pouquinho sobre o Capacitrans. Então, na verdade, acho que toda pessoa LGBTI, né, ela já viveu algum tipo de opressão, de silenciamento, de discriminação. E foi exatamente a história baseada na história da minha vida, né? Eu já era uma criança afeminada, então eu já desenhava roupas quando eu era criança. Então isso tudo culminou no Capacitrans. Por quê? Eu cresci uma criança afeminada, né? Eu ainda não entendia o que eu era. E aí eu fico pensando em toda a aquarela da nossa diversidade, em tudo que a gente tem que falar para poder ensinar as pessoas que nós não somos o que tentam fazer de nós, os monstros, as aberrações que eles tentam fazer. Então, quando eu falo lá da criança afeminada que eu fui, eu falo dos bloqueios que eu sofri, das discriminações que eu sofri por ter uma vocação para já criança ser estilista. Isso tudo foi sendo anulado por causa de reprodução de discursos LGBT-fóbicos na visão deles, né? Eles não sabiam o que era homofobia, a família, né? Mãe reproduzindo discurso machista, isso é coisa de viado, sabe? Isso tudo que eu vivenciei enquanto criança foi perpassando quando eu entro na adolescência, na escola, nas discriminações, só que eu nunca fui muito de baixar a guarda. Eu sempre falo isso em todas as aulas do projeto, que nem todo mundo é igual, nem todo mundo tem a mesma força. Muitas pessoas desistem de estudar por causa da exclusão que se sentem, por causa dos bullying, da provocação, de tudo que a gente sofre por ser quem somos. Então, eu perpassei nisso na fase da adolescência, mas eu fui enfrentando do meu jeito, fui buscando estratégias para poder me defender daquele ataque, né, por ser uma criança, uma jovem, agora, no caso, afeminada. Então, isso tudo foi me dando forças para que eu chegasse na vida adulta. E aí eu concluí meu 2º grau, chego na vida adulta, começo a sofrer a discriminação em ambiente de trabalho. Essa roupa, essa voz. Então, isso tudo é o conceito do Capacitrans. É tudo que a gente passa na vida para conseguir alguma oportunidade, para conseguir ser alguém, para conseguir ser enxergada, enxergado, enxergade. Então, o Capacitrans surge de verdade o conceito surge a partir do ano 2000, mas eu fui aluna da turma piloto do Projeto Damas, no governo César Maia, na prefeitura de César Maia, quando ele criou um projeto para pessoas trans e travestis não dependerem única e exclusivamente das ruas. Então, isso tudo me serviu. Foram degraus que eu fui subindo para poder hoje ter a estrutura de montar o Capacitrans. O Capacitrans surge quando de tudo que eu sofri de discriminação em ambientes formais de trabalho, familiar, a falta de acolhimento, a falta de afeto, a falta de apoio financeiro até para poder bancar um curso de cabeleireiro, quando eu pedi ajuda, que eu ouvi não tenho, não posso te ajudar. E quem me ajudou foi um outro amigo meu gay. Então, esse tipo de coisa que já me fez vivenciar que quem não largou a minha mão era um igual a mim, quanto meus familiares largaram. E, enfim, sem falar, né, porque eu perdi a minha mãe aos 18 anos, então eu tive que amadurecer na marra, né, e tive que começar a vivenciar. A minha casa que eu herdei, eu acabei morando com um casal de lésbica, porque eu não conseguia ficar sozinha. Então, essa estrutura me faz ser ativista que eu sou hoje. Mas no ano 2000, eu cansada das opressões em ambientes formais de trabalho, as discriminações, as perseguições, já tendo superado todas as LGBT-fobias em todas as fases, eu cansei e aí, enquanto cabeleireira, abri o meu primeiro salão de bairro com muito medo, mas pensando,
Agora é a hora de eu dar meu grito de independência e não depender mais de patrão que me discrimine. E aí eu pensei, por que não contratar uma equipe de pessoas LGBTs iguais a mim? Para poder já ajudar a que elas não sofram. Aí eu ficava igual uma louca, caçando pessoas. Quer fazer cabelo? Quer aprender a fazer cabelo? Quer trabalhar comigo? Vamos que eu tento te passar o que eu aprendi. E isso é, hoje, o que eu reproduzo no Capacitrans. Então eu sou cabeleireira, sou maquiadora, hoje me considero designer de moda, estilista, não tenho nenhuma pretensão de ser a vista como aquela figura nobre dos cenários, né? Como as pessoas... Primeiro, por eu ser travesti, eu já sei que eu não vou ser agregada à alta elite do universo da moda, do universo de cabeleireiros, porque a gente sempre vê que quem sobressai não são pessoas trans. Então, continua aí, mesmo eu sendo cabeleireira e maquiadora, continua aí a discriminação, a coisa da exclusão. Então, eu nunca tive a pretensão. Então, eu descobri que o meu caminho era o social, era o ser multiplicadora. Quando eu entrei para a primeira turma do Damas, a pergunta que me fizeram na entrevista foi essa: qual o seu objetivo aqui no Damas? E eu falei, eu lembro de ter falado isso, o meu sonho é ser uma multiplicadora. E é isso que eu me considero hoje em dia. Eu não carrego titularidades, eu não ligo para quando me tratem, não quero que me tratem como professor, embora eu respeite muito essa profissão, porque eu não vivi o que um professor viveu, né? Uma professora. Então essas pessoas têm todo o meu respeito, mas eu não ligo que me tratem como professora, embora as alunas me tratem como professora, mas eu acho que eu sou uma multiplicadora. Então eu pego a informação aqui e passo para o grupo do Capacitrans e para todo mundo que vai se chegando. O Capacitrans, ele surge de verdade com a conquista do primeiro edital. Ele era só um sonho, ele era praticado quando eu ensinava no salão, e ele se torna uma realidade quando eu passo pelo projeto Micro Rainbow Brasil e me torno uma empreendedora de fato. Eu fui fazer Micro Rainbow para entender por que o meu salão tinha tantos altos e baixos, para poder lidar com situações de crise. E aí eu me torno uma empreendedora. Então hoje, além de cabeleireira, maquiadora, estilista, designer e do universo produtora de moda, né, de moda com representatividade, sempre falando, né, eu vivencio a questão de me tornar uma empreendedora de fato, com conhecimento. E aí eu passei pela Micro Rainbow, depois fiz pré-acelerador na Uniswan, pré-acelerador de negócios. Na Uniswan, nesse projeto, em paralelo com a Micro Rainbow, eu alavanquei e consegui separar o que era um projeto de negócio e um projeto social. Um projeto de negócio visa lucro, um projeto social visa resultados. E é isso que eu sempre reproduzo em aula. Então, tudo que eu aprendo, eu levo para dentro de sala de aula para a minha população, que eu considero ainda a mais excluída de todo o cenário. Principalmente quando a gente faz os recortes raciais, né? Fora das padronizações de corpóreas, né? A gente tenta combater tudo isso dentro do Capacitrans e levar muito mais para elas e eles a autoestima, a inclusão, o conceito de não deite para ninguém, não abaixe cabeça para ninguém, e se mostre, e se sobressaia. Eu mesma já fui silenciada, invisibilizada, até dentro do próprio movimento. Isso não é segredo para ninguém, eu falo em todas as reuniões, eu acho que não é nenhum problema falar, porque é bom que a gente mete o dedo na ferida e provoca os movimentos a aprenderem a se unir de fato e pararem com os ataques, porque isso acontece e é isso que eles querem, né? Então, eu acho que quando a gente fala do Capacitrans, a gente fala de pessoas trans, travestis, não binárias, intersexuais. Então, a gente traz esse olhar e mostra que essas pessoas podem empreender, podem ser donas das suas histórias, donos, mudarem as suas realidades. E a gente também fala que, se você for profissional do sexo, tudo bem, não há problema nenhum, mas que você não dependa única e exclusivamente só disso. Ainda mais agora, diante de pandemia, de tanto risco e de tanto obscurantismo, como foi falado agora, né? Então, a gente tenta transformar essa pessoa em uma profissional do sexo, empresária, empreendedora, com visão ampla de futuro, que ela não fique limitada ao agora, que ela pense em amanhã, em ter outros negócios paralelos. É disso tudo que a gente fala. Mas o nosso maior objetivo dentro do Capacitrans é resgatar a autoestima tão atacada
tão violentada e tão assassinada como a gente ainda é no Brasil. Além de ensinar profissões e empreender. Perfeita. Acho que eu consegui sintetizar tudo, né, gente? Com certeza. E a gente percebe como esse era um sonho seu desde a infância, né? E apenas se concretizou agora. Léa, eu quero saber de você como começou a metanoia. Então, metanoia é uma palavra grega que significa uma nova forma de pensar. A minha esposa, nós completamos, inclusive, agora em fevereiro, 23 anos juntas. Minha esposa, Malu Santos, ela é designer gráfico. E ela terminou a faculdade já há alguns anos atrás e trabalhava para várias editoras. E a gente, conversando um dia com um grupo de amigos, percebeu o vácuo que existia numa literatura direcionada para a população LGBT. É claro que as grandes editoras, elas têm vários livros com temáticas LGBTs, mas ficam diluídos em trilhões de outros livros, né? Então, a gente sentia a necessidade no Brasil de ter editoras com as quais a gente pudesse dialogar. Naquela época, a gente só conhecia uma, que era a Malagueta, uma editora paulistana, da Laura Bacelar e da Hannah Rorik, que era focada em literatura lésbica. O selo GLS, da editora Sumos, ele já estava parado, tinha sido paralisado, e o Brasil estava meio sem referência mesmo. Eu estou falando aí de 11 anos atrás. E aí, como minha esposa já era profissional do livro, e eu, amante dos livros, como sempre, nós resolvemos empreender, né? Vamos trabalhar uma editora de nicho, uma editora que fale para a população LGBT, mas através da população LGBT. Nosso principal objetivo foi dar voz a quem não tinha voz. E a gente sabe que nós somos invisibilizados desde sempre. E na literatura, o que mais aparecia na época eram dramas onde sempre a gente terminava morrendo, a gente terminava assassinado, enfim. E a gente queria trazer uma literatura positiva, onde o nosso amor fosse espelhado. Na verdade, o que eu queria? Qual era o nosso sonho? Era que um adolescente, uma menina lá no Acre, que acabou de se descobrir lésbica, que ela tivesse um livro nosso nas mãos e falasse: poxa, elas são igual a mim, o meu amor não é errado, eu posso amar livremente, um romance pode terminar feliz com duas mulheres. Então, o que a gente queria é isso, uma literatura de espelho, que Metanoia realmente produzisse uma nova forma de pensar através da literatura. E são 11 anos de trajetória, nós ainda somos uma pequena editora, porque entendemos que o nosso papel na sociedade, apesar de precisarmos nos sustentar, a editora ela precisa se sustentar, não é o lucro, o foco é em resultados, né? Então, nós não vendemos ao mercado. Não nos vendemos ao mercado. Nós poderíamos, de repente, estar tentando aí uns enlatados americanos para traduzir e para vender milhares de exemplares, mas a nossa opção é trabalhar com autores desconhecidos, é trabalhar com literatura com foco na comunidade LGBT, principalmente escrita por nós, pessoas trans, pessoas lésbicas, pessoas gays e por aí vai, né? O que a gente quer e a gente tem conseguido, é óbvio que dentro das nossas limitações espaciais e financeiras, enfim, que as pessoas LGBT, QIA+, que escrevem, que querem publicar, que elas vejam a Metanoia como uma opção, uma possibilidade de representatividade. É isso. Mas deixa eu só terminar. Na verdade, aí, assim, eu digo que a Metanoia, ela é fruto do meu amor com a Malu, né? Ela nasceu de nós duas e ela quer representar esse amor e quem nós somos inteiramente. Que coisa mais linda, Léa! Como não se emocionar com a história de vocês, Léa e Andréia?
Eu estou muito emocionado. Inclusive, queria aproveitar o momento para dizer que... Desculpa, eu não estou escutando. Não estou te ouvindo. Opa, agora está me ouvindo? Melhorou? Melhorou. Melhorou? Queria aproveitar para dizer que o primeiro livro que eu li com temática trans foi justamente da Metanoia, publicado pela Metanoia. Se chamava Joana Princesa. Eu li quando eu tinha 19 anos. Não sei se você tem conhecimento desse livro. Nossa, é lindo! Lindo. Eu li nos meus 19 anos e isso mudou minha vida. Eu nunca tinha visto nenhum conto de fadas com uma princesa trans. Para mim foi maravilhoso. Que orgulho, viu? E a autora Janaína Leslão, ela é uma pessoa especialíssima. O primeiro livro dela foi A Princesa e a Costureira, que é um romance lésbico, um conto de fadas lésbico. Depois veio Joana Princesa. São livros que a gente tem muito orgulho de tê-los no nosso catálogo. Com certeza, com certeza. E falando em mudar de vida, né, André? Você muda a vida de muita gente também, inclusive de muitas amigas minhas, como foi da Cher, o Gabriel Van, meu amigo, né? Você conhece eles. E aí, André, eu queria que você me falasse quantas pessoas que já passaram pelo Capacitrans. Você tem essa noção de número? Peraí. Tá. Pensei que eu não tivesse ativado o som. Complementando a Leia, engraçado, né? Se fosse falar 10 anos atrás, 12 anos atrás, nós não somos. A gente ainda não. Nós não somos produtos vendáveis, mas a gente é produto. Mercantilizado, digamos assim, né? Quando começa a aparecer pessoas trans, LGBTs na novela, numa malhação, aí a gente se torna uma coisa que chama a atenção do público, do marketing, mas a gente existe desde o primórdio dos tempos. E a gente nunca foi tão vendável. Essa é a grande realidade. Então, quando a gente trabalha pela causa, a gente não pensa em ficar rico, a gente sabe que isso não é uma realidade que vai nos atingir, a gente sabe que a gente vai trabalhar muito para poder mudar realidades, né? Já falando assim, complementando, a Léa falou uma coisa que me chamou muita atenção, que é parecido com o que rola comigo como cabeleireira, como maquiadora, e hoje como Capacitrans, né? A gente sabe que, por exemplo, o nosso Instagram não vai dar boom de milhões de seguidores, porque ainda não é uma coisa vendável para o Instagram, digamos assim. O que vai ser vendável vai ser um produto mercantilizado, uma pessoa drag. Legal, traz visibilidade? Traz, mas não é só isso, não é só a parte das artes, né? É todo um contexto histórico vivenciado e é através da leitura que isso pode ser mudado. Então, todo o meu aplauso, né? A gente sabe que não é fácil, a gente não vai ter, vai ser raro um livro desse se tornar um best-seller, porque as pessoas ainda não entendem a necessidade disso. A gente ainda não tem uma visão de que famílias precisam de leituras para entenderem suas crianças LGBTs. Se elas não tiverem essa leitura, esse estudo, esse acompanhamento, essa cultura. E aí eu li outra coisa outro dia no Face que eu achei muito interessante. Só a cultura expulsa o demônio das pessoas, né? Só a cultura expulsa o demônio das pessoas. E é esse demônio que demoniza a gente. Então a gente acaba sendo demonizado, né? As pessoas pretas são demonizadas, somos violentas, as travestis, e assim vai. Então, só a cultura para espantar esses demônios que estão nas pessoas. E aí, quando a gente vai falar de Capacitrans, eu já tentei mudar a vida de pessoas assim, junto comigo. Quando eu falo que eu me tornei cabeleireira para ter uma independência financeira e não depender mais de patrão homofóbico, transfóbico, LGBTfóbico, né? Quando eu abri meu primeiro salão no ano 2000, salão de bairro, sabe? Bairro pequeno, zona oeste do Rio de Janeiro, povo simples, não é povo com dinheiro, não é área emergente, sabe? Então eu sabia que eu não ia ter uma renda grandiosa por muito tempo. Eu sabia que eu ia ter sempre que estar buscando outras oportunidades. Então eu mesmo tendo salão de bairro, eu fui fazer cabelo em termas de em termas onde profissionais do sexo trabalhavam, em termas, né, legalizadas, se é que isso existe, mas enfim. Eu fui buscar sempre outras oportunidades porque nunca dava vazão. Eu nunca fui a cabeleireira das estrelas, da celebridade. E aí, às vezes, eu via um programa de televisão com um
cabeleireiro não propriamente gay, não sei, eu não sei da sexualidade dele, não me interessa. E aí, quando ele tá lá no programa, eu falava assim, caraca, eu faço isso. E eu não tenho o valor que esse cara tem. Sabe? Esse tipo de coisa que me incomodava, e é isso que eu tento falar para a população ter. Vocês têm valor, nós temos valor. Então não se deixe abater quando só as pessoas da branquitude, do sistema estiverem em evidência. Não se abalem, façam o seu melhor, busquem o seu melhor. Essa é a proposta, esse é o interesse. E aí quando você me pergunta quantas pessoas passaram pelo Capacitrans, na minha vida, eu acho que eu já mudei muito mais que a vida de 1.000 pessoas, mas digamos que, contando em números exatos, o Capacitrans ele surge após a vitória do edital Itaú Mais Diversidade em 2018, o recurso entra em março de 2019, a gente com aquele recurso que foi estendido a nós, porque na verdade seriam 4 projetos vencedores, eles fizeram ser 8, então eles tentaram. Não, pedimos mais dinheiro para poder ter mais, porque os projetos de vocês são grandiosos. E aí, quando a gente fala do Capacitrans, um projeto de trans para trans e LGBTs, porque a gente tem muito projeto que acaba uma hegemonia, né? É só liderado por pessoas cis, e aí não tem aquele... A pessoa, em algum momento, ela se sente, sabe? Não está falando de igual para igual. Então, a gente precisava de um projeto protagonizado por uma travesti, que eu gosto muito de falar, e eu tenho orgulho da palavra travesti. A gente tem que combater esse estigma de que travesti é violenta, travesti é marginal. Pessoas são violentas, pessoas são marginais, como tem muitas aí, né, no poder. Eu não vou citar nomes, não vou falar de partidos. Então, pessoas não vêm com essa de marginalizar a população T. Não aceito isso. Travesti com muito orgulho, tá? E aí... O Capacitrans começa o projeto em 2019 com o primeiro recurso, que foi 40 mil, e eu consegui estender isso para um ano, para 2 turmas, não sei como, não me perguntem como, né? Porque 40 mil é bem pouco, mas para mim era um sonho que eu estava realizando, ter um projeto que eu pudesse fazer da minha maneira para a minha população, sem ter que escutar pitaco de pessoas que não vivessem a nossa realidade. Então eu sei que a gente já formou pelo menos em torno de 100 pessoas, tá? Teve pessoas que no meio do caminho, não, porque eu sempre falo, não, vocês têm um momento de vocês, não se preocupem, se você não deu conta de terminar o curso dessa rodada, você vem numa próxima. Então, óbvio que já passaram mais de 200 pessoas pelo projeto, mas que foram até o fim em torno de 100 pessoas. E aí, quando você me pergunta números de realidades que foram mudadas, eu acho que está oscilando aí entre 30% e 50%, por incrível que pareça. Por quê? Porque tem muita gente contratada por empresas parceiras que já vem direto e fala, Andréia, indica aí pra gente 3, 4, 5, 10 pessoas do Capacitrans, porque passaram por uma pessoa que vivenciou o mercado, que sabe como é que é o sistema, né? E aí eu tento dar as orientações para os dois lados. Para a empresa, eu vou em cima da empresa e também falo, vem cá, vocês vão ficar padronizando? Vão querer a lourinha com passabilidade cis? Ou vocês vão aceitar o homem trans preto, a mulher trans preta, fora do padrão corpóreo? E aí isso tudo eu procuro passar para as empresas que tentam se aproximar, que estão vindo, e também passo para a população trans. Você quer mesmo essa vaga de mercado? Você está preparada para lidar com questões de educação, educar esse pessoal a como lhe tratar? Você está preparada para isso? Ou você quer empreender ter o seu negócio para não depender de ninguém pegando no seu pé? Então, para concluir, foram mais de 100 pessoas que já passaram com resultados que eu digo assim, de concluir, de se formar, porque a gente teve aí depois mais 3 editais conquistados. Nosso padrinho conseguiu levar o nosso projeto para Atlanta e a gente venceu um edital em Atlanta graças ao padre Luiz Coelho, que é o nosso padrinho maior, né? Porque ele sempre pregou a questão de como que as religiões não abraçam a causa trans. Falar que é inclusiva, mas volta e meia ter um problema de discriminação dentro das religiões e não ter um projeto com vocês, isso não é cristianismo, isso não é amor ao próximo. Ele sabe que eu sou agnóstica, que eu tenho as minhas dúvidas e respeito o Capacitrans
me respeita nesse aspecto e a nossa relação é maravilhosa porque ele não tenta catequizar ninguém do projeto. Ele não tenta doutrinar. Ele fala, quando a gente vencer o edital, vocês podem ir lá na igreja, mas pode chegar no final, não precisa ficar para o culto. Então, isso para mim é o ápice do respeito. Do respeito ao direito da individualidade, de não seguir aquela crença ou seguir, enfim. Então, o nosso padrinho levou o nosso projeto para Atlanta e vencemos mais um, e depois a gente venceu o Fundo Elas com o Instituto CIA, que agora é Lowndes Foundation. E aí vai. E agora, por fim, estamos com o reality começando a ser gravado, que é uma turma de moda, né? Ou para descobrir talentos na moda. Não estou dando uma de que sou a estilista que vou lançar ninguém. Não. Estou mostrando para as pessoas os talentos da moda que ali tem naquela turma. E essa turma está bem mista. Tem LGBTI. Sempre, prioritariamente, pessoas trans e travestis, sim. Eu nunca vou abrir mão disso. Mas a gente vai incluir gays, lésbicas, intersex, quem mais estiver querendo seguir com a gente e abrir seus caminhos de a maneira que a gente puder. Então, vem aí mais 21 talentos que vocês vão acompanhar numa websérie que vai ser lançada em breve, né? Esse foi a Lei Aldir Blanc. Então, eu também tenho muito que agradecer de ter sido... Eu não acreditava que eu fosse passar e o próprio cinegrafista falou, André, acredito que vocês passam. E passamos em terceiro lugar e estamos aí já rodando as gravações, já começando a turma com muito medo, com a pandemia, com todas as prevenções, com todos os cuidados, mas com muito medo sim. E pensando em plano B, se a coisa fica feia, mais do que já está, né? Com tudo que está acontecendo. Então a gente está tomando todos os cuidados possíveis, porque a nossa população não pode mais esperar. É isso que eu sempre falo. A gente não tem condições. A gente precisa buscar e brigar por oportunidades, equidade e mais espaços para a população LGBT e principalmente a população T. Obrigado, Andréia. Sensacional. Assim, parabéns. Eu não sabia que estava acontecendo tudo isso, esse reality. Caramba, eu estou aqui embasbacado. Isso é muito maneiro, muito, muito maneiro. Eu fui a uma formatura do Capacitrans antes da pandemia. Foi até a formatura de um amigo meu, Stefan Costa. E aí, acho que a Cher também se formou naquela época. Enfim, e eu vi como que a galera é unida, como que a galera se gosta, como que tem um amor muito grande por estar ali naquele espaço, né? Porque realmente elas reconhecem o impacto que teve aquela trajetória ali no Capacitrans. E é por isso que eu queria perguntar para você se você gostaria de contar para a gente uma história de uma pessoa que passou pelo Capacitrans, que teve sua vida transformada, e para você trazer aqui para a gente, contar um pouquinho essa história. E são várias, né? Mas aí eu vou ter que destacar, eu não posso deixar de destacar a Cher Machado. Não pode. Não posso deixar de destacar a Cher por causa do seguinte, gente. O Cher me conheceu há muito tempo atrás, onde ela estudava, numa palestra que eu fui convidada para falar de mulheres fortes. Aí estava eu, a viúva de Marielle e a Pepita. A gente falou lá para um público e eu nunca me imaginei ser tão perguntada naquela universidade com tantos nomes fortes do meu lado. E eu, uma desconhecida até então. E aí o olhar da Cher me chamou a atenção, que a Cher falou sobre a questão dela estar com medo de transicionar. E eu lembro de uma conversa que a gente teve, e hoje a Cher se tornou a potência que ela se tornou. Ela veio para o Capacitrans na segunda rodada, na turma 4, se eu não me engano. Ela entrou na moda, eu falei... ela queria criar alguma coisa de moda, e eu falei... Ela falou para mim, madrinha, não é minha vibe. Aí eu falei, pula para a turma do empreendedorismo, não tem problema. E o que chama atenção na Cher é preta... é licenciada em física, não é para qualquer um, sabe? Eu tenho um orgulho gigante de Cher. E ela se tornou, depois que passou pela turma do empreendedorismo, ela se tornou a rainha do Twitter. Ela virou uma potência no Twitter e ela começou a promover muita coisa e mudar a realidade dela. Enquanto travesti preta, no Brasil, racista, transfóbico, LGBTfóbico, e hoje ela está na INTZ, eu não tenho palavras, sabe? O sucesso dela, ela tem milhões de seguidores,
me deixa muito mais feliz do que se o próprio Capacitrans tivesse milhões de seguidores, digamos assim, no Instagram. Não, o sucesso dela para mim é que importa, porque é isso que a gente busca, que as pessoas, principalmente as fora do padrão normativo, que a sociedade quer como padrão, branco, louro, de olhos azuis, né? Quando eu vejo esses resultados, eu fico feliz. E aí eu dou uma puxadinha de brasa para o Gabriel Van, que ele também é uma potência. E é um irmão, um filho, um amigo, ele é tudo. E aí ele vem trazendo essa potência dos homens trans. E aí vem discutindo paradigmas de questão de passabilidade do homem trans. Eu não tenho obrigação dessa passabilidade. E aí ele leva isso para dentro da Unilever, que é a nossa grande parceira. Então a Unilever se tornou nossa grande parceira e ela já era uma contratante. Só que ela quis conversar com o Capacitrans e essa conversa se estreitou. Então a gente já tem aí mais de 10 pessoas que passaram pela Unilever e algumas ainda estão. E algumas foram contratadas diretamente. Por quê? Resultados, crias e filhos, e isso eu tenho orgulho de dizer sim, do Capacitrans, mas não por vaidade, mas porque o Capacitrans nunca quis só para si. Eu nunca quis só para mim, como as pessoas pensam. Ou poderiam pensar, né? Era isso. Bom, obrigado, Andréia. Obrigado demais. Fiquei super feliz. Não conhecia essa história sua com o Cher. Gabriel, meu amigão, então já sabia, mas dessa com o Cher não conhecia, desse olhar dela na universidade e tudo mais. Fiquei aqui arrepiado. Léa, vamos falar de ti, meu bem. Vamos falar de você. Olha, eu ficaria o tempo todo escutando a Andréia sem o menor problema. Muito orgulho, viu? Mas eu vim aqui para escutar carinhoso. Também. Vamos escutar você também. Você tem uma contribuição maravilhosa também. A sua venda, ela é apenas online ou você distribui em livrarias físicas também? Não, a gente tem parceiros físicos. Temos, se bem que o forte, depois, inclusive, da pandemia, o forte é o e-commerce agora. Então, temos vários parceiros no e-commerce, como o Magazine Luiza, lojas americanas, enfim, nosso catálogo está indo para o e-commerce, para as grandes redes de e-commerce, mas temos, sim, parceiros físicos, como a Livraria da Travessa, a Livrarias Curitiba, a Leitura, a Blux, né? As duas maiores redes livreiras, a Saraiva e a Cultura, lamentavelmente, de 2017 para cá, elas caíram muito e entraram em recuperação judicial, mas, assim, temos parceiros, pequenas livrarias de algumas cidades no Brasil também, mas, assim, nem sempre, para a literatura LGBT específica, as portas se abrem com muita facilidade, né? Então, para as livrarias físicas, principalmente aquelas que não são redes, a gente precisa de uma indicação, ou é alguém conhecido do autor ou autora, ou é uma pessoa, ou houve uma demanda por um dos nossos livros, aí a livraria faz contato e a gente começa a parceria. Mas é mais difícil por conta da temática mesmo como um todo. O nosso forte atualmente é justamente o e-commerce e os eventos, né, que faz um ano que a gente não participa, mas a gente era muito ativo nas feiras e eventos literários, feiras de livros e eventos literários. A gente percebe que, na população em geral, ainda há muito desconhecimento sobre a existência da nossa literatura. Então, quando a gente vai nas feiras de livros e tal, a gente tem surpresas, assim, maravilhosas, como mães que chegam para a gente: qual é o livro que eu posso comprar para minha filha que acabou de me dizer que é lésbica, ou para o meu filho que acabou de descobrir que é gay, ou então, você tem história aí de uma pessoa trans, mas que tem que acabar bem, né? Então, essas demandas, elas não chegam muito aí no corpo a corpo, né? Então, e a gente faz questão de ir nesses eventos e em saraus, justamente porque a gente entende que é conversando que o boca a boca se forma e que a consciência também vai se criando uma consciência, né? O mercado do livro no Brasil, ele ainda é muito restrito. A gente vive num país de não leitores, infelizmente, né? Então, para vocês terem uma ideia, 70% dos livros que se lê ao longo de um ano ou são livros didáticos ou são livros religiosos.
Então, os outros 30, eles têm que amealhar livros acadêmicos e romances e crônicas e poesias gerais. Então, vocês imaginam em como fica o nosso nicho de produção literária LGBTQIA+, né? É 0, alguma coisa por cento aí nesse mercado nacional. Então, um dos nossos objetivos é formar um público leitor, e um público leitor LGBTQIA+, né? Que tá nesse bojo da população brasileira que não lê, que muitos têm uma formação precária, né? E isso tudo acaba refletindo em como ele se comporta enquanto público leitor. Léa, deixa eu te falar, um dos indicados ao Prêmio Nosso Orgulho 2021, né, é o escritor trans cearense Dionísio Ferreira, certo? Como que os projetos literários chegam à Metanoia e como que as escritoras e escritores que estão nos vendo agora conseguem chegar até vocês? Muito orgulho do livro Relativo Absoluto, de Dionísio Ferreira. É um livro que nos coloca em carne viva. Eu recomendo a todos que leiam a trajetória dessa pessoa ímpar, que é o Dionísio, e que é espelho para tantas outras que estão silenciosas no mundo das artes, né? Esqueci o que você perguntou. Queria falar do Dionísio. Como que escritor... Não, lógico, como não falar? A gente se emociona. Como que escritores e escritoras conseguem chegar a ser publicado por vocês? Essa aí eu quero saber também. Sim, olha, a editora tem um site, metanoiaeditora.com, lá tem uma janelinha que é Seja Autor, que tem ali você conversa diretamente comigo. Então, a pessoa que, primeiro, se quer ser autor, escreva irrestritamente. Depois que você tiver escrito, aí você vai limpando o texto, você pede a opinião de pessoas que você confie para você receber essas primeiras críticas e burilar o teu escrito. Depois que você tiver um texto que você sentir segurança, aí você vai encaminhar para as editoras. É interessante que você selecione editoras que tenham a ver com o conteúdo do teu material, né? Porque senão os nãos vão ser muito maiores. Então, no caso da editora Metanoia, a gente avalia todas as publicações que chegam para nós e o crivo maior é se está dentro da nossa linha editorial. Então, se é conteúdo LGBT, já passou pelo primeiro crivo. O segundo crivo é justamente a escrita, né? Porque a gente vive num país que tem um tipo de fala, um tipo de escrita, e assim, a gente precisa que seja uma escrita que possa atingir desde do norte até o sul do Brasil. Então, uma escrita que seja inteligível, mas que não seja hermética, fechada, academicista, onde só um grupo de pessoas muito inteligentes é que vão poder entender. Não. Um outro crivo nosso é que seja inteligível, que tenha acessibilidade. Então, eu sempre falo para os nossos autores, inclusive os nossos autores acadêmicos, escreva como se você estivesse escrevendo para uma pessoa que fez o ensino médio, uma pessoa normal, comum da população, que vai se interessar por esse tema e vai querer ler e entender o que você escreveu. Então, a leitura da pessoa tem que ser acessível, tem que ser fluida. A partir daí, a gente começa a conversar e eu acabo sempre fazendo uma proposta editorial. Dificilmente a gente rejeita livros que passem por esses dois crivos. Entendi. Então agora eu já estou sabendo. Pode aguardar meu contato lá, Léa, que eu vou ser o mais novo escritor brasileiro, hein? Opa, está convidado. Me fala uma curiosidade minha. Você sabe se tem alguns livros da Metanoia em escolas públicas? Olha, nós já participamos de alguns editais. Em 2013, 14, 15, nós passamos por editais, principalmente de secretarias de cultura, onde alguns autores, não todo o acervo, mas alguns autores são selecionados e os livros encaminhados para escolas, sim. Em 2020 e agora 2021, a gente está fazendo parte de um programa que chama-se Eu Faço Cultura. Esse programa Eu Faço Cultura, ele é feito a partir do Fundo
da Caixa de ex-funcionários, de funcionários aposentados da Caixa. E aí eles têm um fundo onde eles financiam cultura em geral, ingressos para teatro, para cinema e literatura. Então, nós temos submetido nossos livros ao Eu Faço Cultura, e alguns autores, alguns temas têm sido aprovados. O bacana do Eu Faço Cultura é que ele distribui os livros gratuitamente. Por quê? Ele tem um público-alvo. O Eu Faço Cultura, ele fornece livros gratuitamente para idosos, para pessoas que que participam de programas sociais como o Bolsa Família, para microempreendedores, para ONGs e para escolas. Então, os nossos livros têm sido muito pedidos por escolas do Brasil inteiro através do programa Eu Faço Cultura, neste momento. Muito maravilhoso saber disso, porque seria muito incrível, né, André? Só de pensar num público juvenil, crianças, adolescentes, tendo acesso, por exemplo, a uma história com um final feliz de uma pessoa trans vivendo aventuras. Eu sempre brinco com meus amigos que eu tô cansado de ver pessoas trans morrendo na literatura, nos filmes. Eu quero ver uma travesti pegando uma AK-47, entendeu? Sendo astronauta, indo morar no espaço, brigando com alienígena. Eu quero ver isso, sabe? E fala isso, né? É isso que está acontecendo com a Cher, né? A Cher vindo agora no universo do streamer, ela possibilita que outras pessoas trans sonhem, ousem se tornar uma pessoa que, chegando ao mesmo patamar, digamos, de um Felipe Neto, né? Que a gente tem sempre aquela visão de que ele, que é um influenciador, tá? Que bom que ele é, porque ele pelo menos é simpatizante da causa LGBT agora, né? Depois de tantos erros cometidos, que ele também se retratou, né? Isso que é mais importante, as pessoas podem errar e se consertar e melhorar. E a gente percebe quando é real, não adianta fingir que a gente consegue captar. Então, quando a gente tem aí uma Cher que se torna uma pessoa que joga e que joga com pessoas e que pessoas perguntam, nossa, mas você é uma trans, que legal. Isso é que importa, permite outras pessoas sonharem, ocupar esses espaços através da leitura, através das artes, através da cultura e da educação, sonhar em se tornar uma estilista trans famosa, um homem trans que cria... eu esqueço o nome, a faixa do Natan, que é um que está na turma agora. Dureg, isso. Natan com duregs, vindo pioneiro com uma marca de duregs liderado por um homem trans. Então isso é arte também. Você criar uma peça, um look, ou você produzir o visual de uma pessoa, isso é arte. Tanto que tem aí as grandes feiras, São Paulo Fashion Week, não sei o quê, e é aí que tem que ter espaço para essas pessoas, para mostrarem que não são só aquela, sabe, aquela mesmice. Então é nisso que a gente pensa quando a gente fala do Capacitrans. Quando é do Capacitrans empreendedorismo, falando já da arte, né? A gente vê ali qual o talento daquela pessoa e a gente explora. Cozinhar também é uma arte. Tem tantos programas aí de culinária agora, né? Mestre do Sabor, sabe? Masterchef. Quando a gente imaginar que uma pessoa trans vai estar ali, ó, concorrendo no Mestre do Sabor, ou deveria estar concorrendo no reality, a Ariadna não teria que ter sido a única no BBB. Então isso também é entretenimento, né? Muita gente discorda, mas eu acho que tem mensagens ali também que dá para ser absorvida. E imagina, num reality, pessoas trans lá representando e não parar na Ariadna, que foi eliminada na primeira semana, para mostrar o quanto o Brasil é transfóbico. Então esse tipo de arte não é só... Aí vem o caso do Ivan, na Força do Querer, que traz a realidade. Aí tem umas controvérsias, sim, beleza, mas quando começa a implementar, tem que ser naturalizado nas artes. As artes é que mostram, são pessoas normais, com a sua maneira de se enxergar e ponto. A orientação sexual pouco importa, não tem que importar. Elas podem se assumir gays, lésbicas, e viverem a vida delas. E aí a gente vai vendo em alguns países essa revolução acontecendo, e aí a gente vai vendo na política a gente ocupando os cargos para combater todo esse estigma que a gente sofreu a vida inteira. E eu acho que isso é muito pouco, ainda existe uma reparação histórica muito grande para ser feita com a população LGBT, principalmente com a população preta, mas em paralelo com a população LGBT. Então, as artes é que são a salvação.
para curar essas pessoas doentes. Doentes não somos nós. Doente é quem discrimina a pessoa por amar o seu igual, por amar o diferente e por se amar. Eu me amo enquanto travesti. Eu não conseguiria me amar se eu fosse forçado a ser o que eu era antes, como eu era forçado, né? A família queria que eu fosse menino, mas como ser menino se eu não sinto atração por meninas? Eu me vejo uma menina, então acabou. Então as artes é que podem curar essas pessoas e entender o quanto normais nós somos. Bom, pessoal, queria perguntar agora para você, Léa, como é que seu empreendimento lidou com essa situação desagradável que foi a pandemia? Então, até antes da pandemia, a gente vinha focando muito no relacionamento comercial com livrarias, grandes e pequenas, e com eventos. Como de uma hora para outra, os eventos acabaram, as livrarias tiveram que ser fechadas, a gente passou a investir bastante no mundo virtual, e a estender as nossas parcerias com as redes de e-commerce. E a gente está tendo uma grande surpresa. A gente percebeu que de março de 2020 até agora, o nosso público de compras ele foi redirecionado para a internet. Então, o e-commerce ele tem dado conta de manter a editora funcionando. As vendas pelo e-commerce aumentaram entre 20% e 25% aí. Então, a gente conseguiu se manter. Na verdade, quando o mundo começou a fechar, em 2020, nós ficamos muito apreensivas. A gente faz parte de uma rede de editoras independentes chamada Libre, e várias editoras anunciaram o seu fechamento, e a gente ficou muito preocupado com isso, mas graças, enfim, aos céus e às novas possibilidades, a gente se voltou para o e-commerce e a gente está conseguindo manter a editora e não paramos os projetos editoriais, mesmo sem os lançamentos presenciais, a gente continuou com os projetos editoriais, alguns lançam através de lives, outros fazem uma divulgação maior nas redes sociais e a gente está aí caminhando. Muito bom, Léa. A gente, com essa proposta do Capacitrans, né? Poxa, a aula presencial faz uma falta muito grande. A gente precisa dessa rede de afeto, a gente precisa estar unidos. A gente precisa estar ali dando a mão, dando o abraço, que às vezes falta em casa, que às vezes não, maioria das vezes, né? Falta em casa. Então, com a pandemia, isso foi realmente uma barra muito forte, bem pesada. Mas eu estou bem orgulhosa porque nossa população que é tão atacada, né, pela sociedade é uma das que mais se cuida. É uma das que mais tem cuidado com até mesmo as meninas que são obrigadas ainda a fazer programa, a ser profissionais do sexo, elas têm um cuidado redobrado, sabe? Uma atenção, aí tem todo um trabalho da Fiocruz, toda essa rede aí, sabe, de apoio, o Grupo Pela Vida, todo mundo tentando passar orientações para se cuidar, se preservar, para não se contaminar, além das doenças, das ISTs, também para não se contaminar com a Covid. Então tem todo um cuidado dobrado. E aí a gente tenta passar isso também no Capace, com as palavras, com os conselhos, mana, cuidado, não fica se expondo, não fica nas ruas. E, enfim, e a gente teve que pausar as aulas presenciais e aula de costura para algumas pessoas, modelagem, corte, costura. É muito complicado fazer isso online. Elas parecem que precisam que a gente bote a mão. Algumas precisam, elas e eles, no caso, precisam que a gente bote a mão junto ali no molde, na máquina. Então, isso foi muito difícil. Uma aula online, nem todo mundo consegue pegar com a mesma percepção. Foi bem difícil, então a gente teve que se reinventar e está tendo que se reinventar. Então, eu fico oscilando entre turmas de moda e imagem, né? Que quando fala moda, eu falo desde a produção do cabelo, a maquiagem, e aí a gente já está começando a criar estratégias. A gente está fazendo ali o reality, quando eu falo agora com esse da Lei Aldir Blanc, com o apoio da Prefeitura, da Cultura do Rio de Janeiro, que a gente conquistou, Fomenta Todas as Artes, a gente fala em reality, mas ninguém está isolado, preso numa casa, não. A gente não é um BBB, mas a gente está em aula, que essas aulas serão gravadas e editadas, mostrando o melhor de cada
de cada momento, de como essas pessoas LGBT são criativas, como elas têm talentos. Então a gente escolheu essa área para falar de moda e mostrar para o mundo, olha só os talentos que vocês estão perdendo. Então a gente está fazendo a aula com todo cuidado, com toda a prevenção, presencial sim, mas já estamos pensando no plano B. Caso isso vá para um apogeu que a gente não tenha mais condições. São 260 mil vidas perdidas e a gente não quer. Então a gente fica desde a higienização da cadeira, da máquina de costura, a cada pessoa que vai sentar na máquina limpar, e isso para ser gravado, óbvio, né? Para ser publicado para o mundo, o pessoal precisa ver que a gente está ali se prevenindo. Ontem eu estava vendo Altas Horas e eu vi no final do programa todo mundo se higienizando, botando a máscara. Então, algumas ações tem. O povo precisa sair para trabalhar, não precisa? A pessoal da saúde, da farmácia, da padaria, do mercado, eles têm que sair. Então, eu penso que um grupo pequeno do Capacitrans precisa se permitir com todos os devidos cuidados, né? Máscara, a gente dá uma face shield para cada, fala para higienizar depois, além da máscara de tecido, além de muito álcool gel toda hora na mão. Então, a gente ousou enfrentar a pandemia dessa forma, só sob essas condições e com uma outra regra: se não vier, se esquecer a face shield em casa, a gente comprou a face shield. Se esquecer a face shield, não vai poder participar da gravação do dia. E aí a gente já está pensando no plano B. Então, tudo tem que ser feito com prevenção, porque a pandemia realmente ela veio para desestruturar o sistema, para questionamentos, para várias questões que precisam ser levadas e prioritariamente deveria ser para praticar-se mais empatia no mundo, no planeta. E a gente não está percebendo isso de uma forma generalizada, infelizmente. Que sejam nós, LGBTs, que possamos praticar mais essa empatia e fazer com que a sociedade enxergue aonde elas estão falhando, né? Na falta de amor ao próximo. Então, quando a gente faz uma aula, a gente está tentando mudar vidas, então que as pessoas entendam isso e que sejam solidárias a projetos, a leitura, né? A todo o contexto, e que a arte seja libertadora, que a arte seja um caminho. Então, eu sou grata a ter vencido essa lei Aldir Blanc com o Capacitrans e hoje ter aí essa turma de moda sendo produzida. E não satisfeita, a gente montou uma turma extra, porque muita gente tinha 20 vagas, 22 vagas para 66 inscritos. Então, eu não satisfeita, me virei daqui, apertei dali e montei uma turma extra. E aí a gente vai tentar dar aí um pouco de conteúdo de costura, modelagem, para uma turma de segundas-feiras. Amanhã tem uma aula presencial. Também vou alertá-los sobre a necessidade possível de mandar os conteúdos online. Hoje eu tenho a Liz Lemes, que é uma parceiraça, que ela veio da turma anterior, ela veio da turma de empreendedorismo. Então hoje a Liz, ela está sendo um braço direito aqui em casa comigo, onde ela pode me ajudar a gravar e eu fazer as aulas online se for necessário. E vamos nos cuidar, porque a pandemia ainda está levando muita gente, porque ainda tem gente que ainda não aprendeu a dimensão da gravidade disso. Obrigada. Exatamente. Bom, e com essa fala da Andréia, a gente finaliza aqui o nosso bate-papo. Vocês gostaram? Curtiram? Muito, foi uma honra. Ótimo, toda show. Minha, Leia, toda minha. Prazer te ouvir também. Prazer. E perdão se eu invadir um pouco a sua fala, mas é porque você me trouxe vários gatilhos. Prazer, André. Prazer ouvir vocês aqui. Muito obrigado pela participação, Andréia e Leia. E agora fiquem com a entrega de troféus do Prêmio Nosso Orgulho 2021, direto do Teatro Gonzaguinha. Tchau, tchau. Parabéns a todos! Uhul! Um beijo! Um beijo!